Pouca gente mostra uma carteira real, porque número não mente. Nesse vídeo eu vou te mostrar o quanto rendeu a minha carteira, vou mostrar a estratégia que eu utilizei e como chegar nesses resultados. Não foi trade, não foi sorte, mas foi uma simples estratégia. Mais importante do que resultado final é o processo. E é esse processo que eu vou mostrar aqui. Não o processo de compra isso, vende aquilo, faz isso, faz um trade. Não é isso. Mas sim uma estratégia, uma estrutura. E no começo de 2025, meu foco não era bater o mercado, fazer 50% por ano, mas sim manter e seguir a minha estratégia da maneira de que eu entenda a posição que eu tenho e de que eu entenda cada ação e cada fundo que eu tenho da minha carteira. Porque assim não importa se eu perder 5% ao longo do ano, eu ainda vou saber que aquelas ações, que aqueles fundos, que a posição que eu tenho na minha carteira é uma posição que tem segurança, é uma posição que eu conheço, é uma posição que eu entendo. Mas enfim, vamos primeiro aos resultados. Qual o resultado que eu tive? Em ações, a minha carteira rendeu algo em torno de 32%. Tudo aqui que eu vou te falar em ações e em fundos é a soma dos dividendos e a soma da rentabilidade. No caso, a valorização das ações e dos fundos. Então, em ações, rendeu 32% ao longo do ano. Em fundos imobiliários, rendeu 24%. Assim também, com os dividendos pagos e a valorização da cota. Em renda fixa, rendeu algo em torno de 13%. Renda fixa é o que eu menos faço, assim por dizer, certinho, a rentabilidade. Algo em torno de 13%. A minha rentabilidade geral ficou em 25%. Ah, William, mas em ações tu teve 32%. Como é que ficou em 25%? Porque a renda fixa, a reserva de emergência, puxam essa rentabilidade para baixo. Então, tendo 13% em um, 32% em outro, o 13% ele vai puxar para baixo, o que vai gerar uma média menor. Em fundos, eu tive 24%, então ainda ficou. Fiz uma baita rentabilidade ao longo do ano, somando tudo, claro. Se tu pensar assim, eu fiz 32% em ações, 24% em fundos imobiliários. Posso falar individualmente, mas a média geral foi de 24%, 24 ou 25%. Teve 3 decisões que mais impactaram o meu resultado. A primeira decisão é o aporte e a constância. Não é genialidade, não é aquela tacada de mestre que tu compra uma ação, abaixa, vende na alta, faz rentabilidade, não. Isso é o que de menos eu tento fazer na minha carteira. A venda e a compra ali no curto período de tempo. Eu tenho o que eu tenho na minha cabeça? William, essa ação, por mais que ela tenha caído, ela continua da mesma maneira que ela estava? Isso é um movimento de mercado, algo normal? Pô, se ela está ainda como eu gosto, se ela está com os fundamentos que eu vejo, bons fundamentos para a empresa, ela ainda continua assim, eu vou comprar mais e não vender ela. O que mais acontece é esse erro por emoção. Se eu tivesse caído, se eu tivesse deixado minha emoção tomar conta ao longo do ano, minha rentabilidade não ia estar em 32%. Ainda iria estar positivo, porque o ano foi realmente um ano muito bom para a renda variável. Se tu não fez, tu tem que ter feito alguma burrice, alguma coisa assim muito ridícula para tua rentabilidade tirar tão baixa. Para tu ter perdido dinheiro esse ano, tu tem que ter lutado. É que nem aquele negócio, para tu rodar de ano, tu tem que fazer esforço para tu rodar. E é assim que funcionou esse ano com os fundos imobiliários e com as ações. Mas vamos deixar a brincadeira de lado. Não caia nas emoções, tenha uma estratégia e siga ela. Anos ruins podem acontecer, pode acontecer, assim é na vida também. Mas não saia dessa estratégia. Segundo ponto, separa o crescimento da proteção. Tu tem que ter a renda fixa. A renda fixa puxou a minha carteira para baixo. Puxou. Se eu tivesse tudo em ações, todo o meu patrimônio teria valorizado 32%. Assim valorizou 7% a menos a média geral. 7% é porcentagem. Cara, eu falei ao longo do vídeo 24 e 25%. Foi ali algo em torno dos dois. 24 a 25% a média geral. Pô,
7% ao ano é muita rentabilidade. 7% em 100 mil são 7 mil reais. É muita rentabilidade. É muita rentabilidade. Então, tu tem que pensar o seguinte. Tu tem que ter crescimento, tu tem que ter proteção, tu tem que ter a renda fixa. E se minhas ações tivessem caído 10% ao longo do ano, tivesse, então, uma desvalorização de 10% e a minha renda fixa valorizou 13%, ia ter puxado para cima, ia ter desvalorizado o quê? 5%. Então, eu tenho os dois lados. Tem os dois lados da moeda. O negócio é tu ter uma posição dos dois lados. Para assim, se um cair, o outro te puxa. Se um subir, o outro dá uma controladinha, mas tá tudo bem. Tu ainda vai estar bem. A renda fixa, tu nunca vai perder dinheiro na renda fixa. Que é a. Claro, tem o tesouro direto. Esse é outro caso. O terceiro ponto é o não agir por emoção, mas isso já falei no primeiro. É tu ter o autocontrole de si mesmo, seguir a tua estratégia, apesar do momento que está. Se está numa desvalorização e aquela ação tá boa, compra em vez de vender. Se tu tem dinheiro, compra. E se é algum momento de valorização, subiu muito, muito. Mas eu tô pensando, não vou vender, ela continua uma pesa boa, vou segurar, ela vai pagar dividendo. Tu tem que ter uma estratégia. Tem a tua estratégia, siga ela. William, tu tem uma carteira perfeita. Tudo vai sempre bem, tu nunca vendeu. Tu vendeu alguma coisa esse ano? Sim, eu vendi um fundo imobiliário. Ano passado, no caso não, agora 2 anos atrás, né? Eu comprei um fundo imobiliário. E ano passado, quando eu fiz a revisão da carteira, eu analisei e eu olhei aquele fundo novamente. E eu vi que ele tinha vendido, ele é um fundo físico, e ele tinha 3 propriedades. Se eu não me engano, era um fundo de galpão. É um fundo de galpão. Tinha 3 propriedades, onde tinha 3 galpões. Tinha vendido 2 e restou só um. E não tinha mais planos de comprar outros galpões, queria ficar só com aquele galpão. O que eu fiz? Eu pensei, tem outros fundos melhores de galpões logísticos. Então eu fiz uma troca. Eu não perdi dinheiro. Na verdade, ali, nessa venda eu empatei. Porque eu vendi ao mesmo preço que quando eu adquiri. Só que eu ganhei os dividendos. Então, eu estava ganhando 1% ao mês. Se eu vendi em maio, eu ainda ganhei 5% ao longo do ano. Fora, porque eu já tinha um ano todo. Então, na verdade, ganhei 12% mais os 5% do ano passado, que eu vendi ele em maio. Cara, ainda dá 17%. Eu ganhei aquele fundo. Eu não perdi dinheiro. Mas eu vi. É um ponto que eu vi. Por isso tem que estar de olho nos teus fundos, na tua carteira, de olho nas tuas ações. Por isso tu não pode ter muito. Tu tem que conseguir dar uma olhadinha ali pelo menos uma vez em 3 meses. O que você pode aprender com isso? Não copia ativo. Tenha a tua estratégia, entenda aquele ativo. O que eu fazia quando eu ainda não entendia? Eu olhava ativos, ações na internet. Eu não copiava. Eu abria lá os sites onde mostra as informações os fundamentos daquela ação, os fundamentos daquele fundo imobiliário, e eu olhava se aquilo fazia sentido com minha carteira. Eu não copiava, eu entendia como aquela ação, como aquele fundo funcionava. O que é muito falado, a gente tem que dar uma atenção, mas não ir na onda, mas sim entender. Tem uma estratégia, rentabilidade é consequência e processo é a causa. A maioria das pessoas vai passar 2026 inteiro procurando um ativo milagroso para levar a tua carteira às alturas em questão de rentabilidade. Mas não é isso. Tem uma estratégia, tenha constância e siga firme nela. Se tu ainda não sabe como planejar 2026, o último vídeo que eu postei é sobre isso. Confere o vídeo. Dá uma olhadinha lá que tu não vai se arrepender. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Outra coisa, minha carteira, acredito eu que tenha rendido bem esse ano. Como rendeu a sua carteira? Conta aqui nos comentários.